Então, curas na alma, foco espírita, ênfase na abordagem de nosso livre-arbítrio, na cura de nossas doenças da alma. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Lembrando a questão 132 lá do Livro dos Espíritos, não é? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim cada um cumpre, além de seu objetivo de progresso, ele concorre para a grande obra da criação de Deus. Vejam como é interessante essa visão espírita, como ela destaca a participação do ser humano na construção não apenas da sua vida, mas ele concorrendo para a obra do Criador. Todos, sem exceção, mesmo em expiação, mesmo em provação, o espírito está cumprindo etapas de progresso que são necessárias ao seu aprendizado. E o que a gente chama aqui de expiação, provação, é uma visão meramente material. A gente chama de castigo, a gente diz assim para o inimigo, não é bem feito, topou e caiu. Então, as pessoas ainda alimentam esse tipo de sentimento humano como uma criança que brinca com a outra em casa, uma cai, a outra ri. Não é? Se a gente olhar uma criança brincando com a outra e a gente tirar todo esse sentimento que a gente vai construindo como adulto, a gente percebendo no movimento das crianças, elas são muito espontâneas, né? Brinca com o outro porque o outro caiu, se o outro se machucou, ela faz até birra, brinca de cuidar de médico, cuida do outro. A criança ela não tem aquilo que a gente chama de ira, aquilo que a gente chama de desejo de vingança. A criança ela está num estado de espontaneidade, de ingenuidade, que a gente pode dizer, tirando todas as prevenções, os preconceitos humanos, nós, espíritos nessa faixa, ainda somos crianças, um brincando com o outro, e vem toda essa coisa que a gente chamou, conceituou de raiva, de ódio, assassino, criminoso. Tudo isso são visões humanas que estão distantes da visão que Deus tem do processo humano. Deus tem uma visão que o Espiritismo bem traz para a gente, uma visão completamente diferente, porque o que é ruim para a gente, o que é a dor, o que é a aprovação, o que é a expiação, o que a gente vê como castigos, para Deus e para as suas leis não passam de estágios de aprendizagem. Quem aqui é mortal, que pode morrer a qualquer momento? Todos nós, não é? Mas isso é a visão humana. Nós, na verdade, somos imortais. É por isso que os videogames, a gente vê lá aqueles brinquedos das crianças, ela pula, ela morre, eu vou ficar mais forte. Porque a criança não tem essa visão de que o avatar dele vai morrer, vai se acabar. Porque ele basta ligar o videogame e ele está de volta. A reencarnação permite isso, esse grande videogame da vida universal. A gente morre, a gente sofre um acidente e volta com nova energia. Só que exige-se para isso uma responsabilidade, diferente do que a criança tem em relação ao videogame. A gente tem uma contabilidade. Quando a gente queima energia, quando a gente desperdiça experiências, a gente assume compromissos diante da vida. Mas a história do videogame persiste, porque eu morro o quê? Eu morro o meu avatar. O meu espírito é imortal. Então, se eu me coloco diante da vida como espírito, eu não sou mortal. O que morre é a minha vestimenta. E eu, perdendo uma, recupero outra na hora que for necessário e que for permitido. Então, a gente perde essa referência do corpo como sendo eu e a gente absorve a ideia do espírito como sendo eu. E eu sou imortal. Eu não penso pelo ângulo do corpo. Então, as coisas da vida vão perdendo a importância, as coisas da vida material vão perdendo a importância.
no Livro dos Espíritos diz: quanto mais eleva-se o espírito para observar os fenômenos da vida, menos apego, menos preocupação ele tem, menos dor ele sente. Porque ele não se sente matéria, o corpo não é ele, é uma vestimenta. E a gente toma o corpo, toma um novo corpo, como quem cede uma camisa usada, doa, e toma uma nova, que recuperou, comprou na loja. Essa visão não gera irresponsabilidade com o corpo, ela gera um processo de espiritualização. A gente aprende a cuidar do corpo e do espírito, mas a gente não olha a vida do ângulo do corpo, e sim do espírito. Isso é uma visão completamente diferente do que o mundo materialista estava concebendo. E aí, quando o Espiritismo veio, através do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, foi uma revolução no pensar. Quando Jesus anunciou a vinda do Consolador prometido, e dizia assim: ele virá vos lembrar tudo o que eu disse e vos ensinará coisas que eu não posso dizer agora, que não estáis preparados neste momento. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a novidade que qualquer religião trouxe a respeito dessa promessa de Jesus, que a gente pudesse considerar como sendo uma promessa cumprida, quando ele diz assim: virá falar de coisas que eu ainda não posso lhes dizer. Relembrar o que ele disse e dizer novas coisas. Quem cumpriu essa promessa? Que novidade seria essa? Se a gente observar todos os religiosos cristãos, eles têm na Bíblia o ensinamento final do Cristo. E quando você diz assim, uma novidade, aí ele diz: mas isso não está na Bíblia. Não é assim que a reação ocorre? Significa que eles ficaram no ensinamento onde Jesus veio, trouxe os ensinamentos, a Boa Nova, e parou ali, há 2000 anos. Todas as religiões pararam ali. Qual foi a novidade que o Espiritismo trouxe, além daquilo que ela lembra de Jesus? A existência do Espírito é a principal revelação. E nele está contida, portanto, o grande objetivo da criação, no Espírito. Nenhuma outra religião falou a respeito da vida após a morte e antes do nascimento como falou o Espiritismo. E muito em sintonia com a Bíblia. Mas se nós ficássemos só na Bíblia, a gente não atenderia aquele chamado de Jesus do anúncio do Consolador prometido, o Espírito Verdade. Teria que falar algo mais. Então, a alma e o corpo, eles são unidos no nascimento, na reencarnação, e separam-se pela morte. És pó, e ao pó voltarás, relativamente ao corpo. Mas a alma continua. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Não, a perfeição não está nisso. Ela está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, em uma comunicação que ele deu em 1863, em Paris. Veja que nessa comunicação, o Espírito Jorge, ele chama a atenção que a gente tem um hábito até hoje. Não, eu fiz isso, por isso o meu corpo adoeceu. Então a gente tem a referência da vida baseada no corpo. Mas isso é uma visão materialista. A visão espiritualista, ela não olha a vida, os acontecimentos, sob o ângulo, sob a ótica do corpo, mas sim do espírito. Então, se a gente observar e cuidar do espírito, o corpo vai receber as suas consequências positivas. Como saber se uma doença é do corpo ou da alma? Doenças do corpo, quem lembra aqui? Catapora, não é? Tuberculose, as cardiopatias aí inúmeras, os problemas de pulmão. Quantos a gente poderia relacionar aqui? Uma infinidade de doenças. E com o passar do tempo,
também ocorreu que as especialidades médicas se multiplicaram. Antigamente a gente tinha um médico da família e ele parecia saber tudo da ciência médica, não é? Não havia doença que ele não, de alguma forma, tratasse, mas à medida que o tempo foi passando, foram surgindo tantas especialidades médicas, que a gente se pergunta hoje, será que aquele médico que cuidava da família, será que ele sabia fazer tudo mesmo, curar tudo, dar remédio para cada coisa que acontecesse, fazer cirurgia, ou ele fazia o que era possível diante das condições que ele tinha, não é? Então, à medida que isso foi evoluindo e as especialidades surgindo, a gente também se pergunta, quando é que a gente vai qualificar, tipificar as doenças da alma? Se a gente tem uma infinidade de profissionais cuidando de cada tipo de doença, de cada parte do nosso corpo, não é? Eu vou ao médico que é o médico das mãos, a clínica das mãos, Dr. Sacha, vocês conhecem, né? Aí eu cheguei lá, estou sentindo umas coisas aqui. Ele disse, não, me explique direito. Eu digo, como assim? Eu estou sentindo aqui nas mãos. Ele disse, não, olha, para mim, cada dedo é uma perna. Porque eu não vejo como você vê a mão. Eu vejo um dedo é uma perna grande, imensa, eu olho dentro dele. Quer dizer, ele é um especialista de dedos, de mãos. Então, a visão que ele tem daquele espaço do corpo é diferente do que a gente olha e vê, não é? E aí eu fiquei achando aquilo interessante, se eu perguntasse também a um médico especializado no coração, não é? Como é que ele iria descrever o coração, as cirurgias, como é que faz, cada pedaço daquilo ali. E é muito interessante a gente ir ao especialista. E isso nos remete agora a nos perguntarmos assim, será que a gente tem ideia dos tipos de doenças da alma? Será que um psiquiatra ele consegue abordar apenas as doenças mentais conhecidas e ele adentrar um pouco do que seria a etiologia ou a tipificação das doenças da alma? E essa pergunta, ao longo do tempo que eu ia refletindo a respeito dessa palestra, me foi lá profundamente refletir. Eu acho que quando a gente estiver no mundo espiritual, deve haver também os médicos especializados em cada área, não é, do conhecimento da alma no mundo espiritual. E eu acho que sim, porque se eles partem para a outra vida como médicos e podem atuar lá também, a gente vai ter também os especialistas lá, não é? No perispírito, porque não vai ter o corpo para os médicos da espiritualidade cuidar. Então, eles vão cuidar da alma e do perispírito. Achei essa reflexão muito interessante. Mas aqui para a gente, eu vou deixar as doenças do corpo um pouco de lado a partir de agora, por conta do nosso tempo e do nosso objetivo. Vou mergulhar um pouco nas doenças mentais, ou nas questões da saúde mental. E isso assim, bem rapidinho, vocês acompanham aí, porque vai ser um piscar de olhos. É do espírito toda doença que a morte do corpo não cure. Essa aí foi minha reflexão, quando eu quis assim, uma coisa bem simples, que eu pudesse dizer assim, olha, que doença é do corpo, que doença é do espírito. Eu disse, olha, aquela doença que a morte não curar, que for junto com o espírito, é dele. Não é? Porque o que é doença do corpo, com a morte ela se acaba. Mas o que persevera além da morte é do espírito. E isso é bem interessante porque Jesus diz assim, não ajunteis tesouros na terra que os ladrões roubam, as traças roem, mas sim os tesouros do coração, do espírito, não é que ninguém leva, aquilo que está dentro de você. Mas do jeito que a gente leva esses tesouros, a gente leva essas doenças também. Vai com a gente. Então, quais são as doenças do espírito? São aquelas que a morte não cura. E é interessante quando você lê o livro O Céu e o Inferno. Não sei se vocês já leram todo esse livro aqui. Que fantástico. Olha, é mesmo que você projetar o seu futuro. Os depoimentos que estão ali, riquíssimos. Kardec fez um apanhado de depoimentos de espíritos que tiveram grandes ocorrências significativas no tempo dele e no passado. E ele colocou aquelas mais importantes e significativas, entrevistando esses espíritos que morreram, não é? Essas pessoas que morreram. E Kardec entrevista e ele vai dizendo o que fez, por que fez, como ele se sentiu quando percebeu que não estava mais vivo na Terra. Os arrependimentos, os remorsos, tantas coisas que ele fala que a gente vai percebendo, opa, isso aqui eu posso evitar esse choque. Eu posso curar essa doença
começar a curar essa doença daqui, de agora. Recomendo demais darem uma lida no livro O Céu e o Inferno. É fantástico. E a obra de André Luiz também, não é? Essa também maravilhosa. Mas lá no Céu e o Inferno, com a entrevista de Allan Kardec, não é? Porque no tempo de Allan Kardec, como tudo era novidade, ele pensava numa ocorrência, alguém desencarnou, uma pessoa teve uma experiência muito forte, ele convocava, né, o espírito. É possível chamar fulano? Aí o anjo da guarda, o espírito protetor da casa, da Sociedade Espírita de Paris, ele dizia, nós vamos ver. Olha, não deu, ele não está em condições, não foi autorizado. Kardec aquietava, né? Aí daqui a um tempo ele retomava aquele assunto. E fulano, será que já pode vir? E aí ele conseguiu várias entrevistas. Não é uma questão de chegar ao espírito e falar alguma coisa, não. Kardec perguntava questões e durante a comunicação ele fazia outras indagações quando era possível. Então é uma entrevista riquíssima a respeito da condição das doenças da alma que a pessoa leva após a morte. E o arrependimento e o remorso são exatamente os sintomas desse mal-estar. Quando o espírito chega, toma consciência do que fez, ele fala de seu medo, de seu rancor, de sua raiva, de seu remorso. Aí você sente, isso aqui alcançou a alma dessa pessoa. Esse espírito está rondando por aí na erraticidade há 50 anos, há 100 anos, há 500 anos, e ele não esqueceu isso. Ele volta aqui convocado para uma reunião mediúnica e conta aqueles fatos como se os tivesse vivido no dia anterior. São depoimentos fantásticos. E é do corpo toda doença que resulte do meio em que se vive. Né? Daí eu falava da questão das doenças, uma gripe, uma virose. Aliás, a virose virou a doença mais comum dos últimos tempos, né? Quando dá uma coisa assim, aí todo mundo vai ao médico, é virose. Mas que virose? É o quê? Qual é a bactéria? Qual é o fungo? Qual é o vírus? Não, é virose. Então, toma lá um xarope qualquer e volta para casa e daqui uns dias está curado. Então, essa virose assola a humanidade. Mas tem as doenças motivadas por lesões, por agressões ao corpo, não é? Onde a pessoa, às vezes, até fica aleijada, né? No sentido de não dispor mais de uma mão, de um pé. Então, essas doenças são do corpo, porque elas vieram de fora para dentro. Aí nós vamos mergulhar um pouquinho e rapidamente nos transtornos mentais. A gente começa a aproximar-se da ciência humana que mais se aproxima das doenças da alma, que é a psiquiatria. E nela os transtornos mentais, a psicoterapia, a psicologia também, mas os psiquiatras mergulham mais fundo na questão da alma. E que chamam, como eles não acreditam na vida do espírito, eles chamam de transtornos mentais. É a forma mais usual nos congressos nessa área de saúde mental. Então, diagnosticar um transtorno mental não é tarefa das mais fáceis. Justamente por essa razão, diz os profissionais da Associação de Enfermagem Nacional, justamente por essa razão, podemos encontrar várias teorias dos transtornos mentais. Algumas mais voltadas para os mecanismos psicológicos, outras mais voltadas para os ambientais ou biológicos. No entanto, percebe-se a necessidade de que profissionais falem a mesma língua, a fim de que troquem melhor as informações e experiências que possuem, assim são cada vez mais utilizadas as classificações internacionais das doenças mentais que se fundamentam mais na Organização Mundial de Saúde. Então, nos transtornos mentais orgânicos, isso aqui é um conceito básico, apenas para trazer a gente para essa reflexão e aproximar ao final da nossa visão espírita. A gente vai fazer aqui um paralelo nessa visão moderna da psiquiatria, aproximando esses conceitos de como ver a visão espírita no final. Podem aparecer os transtornos mentais orgânicos com uma enorme gama de sintomas, inclusive idênticos a outros transtornos, mas sua causa é comprovadamente orgânica, seja por doença degenerativa, lesão ou doença sistêmica que leve a uma disfunção do cérebro.
As demências, por exemplo, merecem atenção especial devido à sua frequência. E nesse estudo, de onde eu tirei esses contextos, esses conceitos básicos, eles estão muito preocupados porque no mundo todo a demência começa a alcançar milhões de pessoas no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, cuja atenção à saúde mental é muito precária. Sequer a saúde física, esses países conseguem dar conta. Imagine cuidar das pessoas que sofrem, que têm problemas de saúde mental. Os transtornos do humor. Os transtornos do humor são também chamados transtornos afetivos, pois se caracterizam principalmente por dificuldades na área do afeto, que é a nossa capacidade de vivenciarmos internamente nossos sentimentos. Olha só, quando fala em sentimento, falou em alma. Quando a gente fala em corpo, a gente fala em sensação. Quando a gente fala em alma, fala em sentimentos. Uma planta tem sensações, não é? Mas o sentimento é do ser humano, é da alma, vem da alma. Ao contrário da tristeza comum, a depressão caracteriza-se por um estágio mais prolongado e grave de abatimento do humor, a doença do século. A depressão, uma pessoa que sofre depressão, com a morte, a depressão se acaba com o corpo, que volta ao pó? Ou a depressão acompanha o espírito no seu desencarne? Ele acompanha, não é? A gente vai encontrar relatos lá no livro O Céu e o Inferno, vai ver na obra de André Luiz, relatos simplesmente assim dolorosos, de pessoas que, se pudessem se matar de novo, se matariam no mundo espiritual. Então, é algo que a gente precisa, com muito amor, com muita atenção, alto amor, para a gente não dar espaço para a tristeza mais grave, para a depressão tomar conta. Como fazer isso? É preciso, com uma regra muito simples de Chico Xavier, é preciso cuidar da alegria do outro. Muitas vezes a gente diz para uma pessoa que está depressiva que ela se cuide, vá para uma festa, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Talvez, como diz Chico Xavier, devêssemos motivar a pessoa para cuidar do outro. Porque nela, ela já não encontra mais razão. Senão ela não estaria depressiva. Quando a gente motiva ela para se preocupar com um neto, com um filho, com um parente, ou levar a alegria a quem passa fome, a quem está no hospital sem receber visita de parente há mais de 10 anos, quando a gente consegue levar essa pessoa, ela vai perceber que os problemas delas são muito menores do que muitos semelhantes seus estão sofrendo. E essa percepção pode despertar o amor, a alegria de viver pelo outro. Então Chico diz assim, está faltando é buscar a alegria do outro, fazer a alegria do outro. A depressão, portanto, é um quadro fantasmagórico que permeia não apenas a vida humana física, mas também o mundo espiritual. Os transtornos de ansiedade são muito comuns. A gente vive numa sociedade ansiosa. A pessoa parece que está com o espírito completamente deslocado do presente. Ela está no trabalho, mas a alma já está em casa. Quando ela chega em casa, a alma já está no cinema. Quando ela chega no cinema, não assiste o filme, porque ela quer dormir. Porque amanhã vai trabalhar. Então, essa ansiedade, essa crise completa, a pessoa vive sem viver, não é? Então, sabemos que a ansiedade faz parte de todos nós. Como sintoma, ela pode aparecer em vários transtornos. Mas, nos transtornos de ansiedade, entretanto, ela aparece como um sintoma central. A pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, ela vive como se estivesse constantemente drogada, não é? Aquela coisa louca, como quem toma aqueles porros que a gente vê no cinema, em filme, aqueles porros de cocaína e fica meio, né, respirando ansiosamente, não é? Uma coisa um pouco não, muito distorcida. Então, os transtornos de ansiedade constituem grande parte da demanda psiquiátrica e envolve um grande grupo de classificações de transtornos, que a gente não vai entrar no detalhe. Mas percebamos o quanto esse tema ele se aproxima da realidade do espírito.
É uma doença que morre com o corpo ou é uma doença que ultrapassa a barreira da morte? Ultrapassa. Então, é uma doença da alma e é uma questão do espírito a ser trabalhada. Permanece essa pessoa em constante estado de irritabilidade, impaciência e apreensão. E a gente, às vezes, entra nesse circuito, não é? Nesse loop, fica dando voltas ali, sempre deslocado do presente, porque a ansiedade nos coloca em uma preocupação com o que vai acontecer, com o que pode acontecer tão grande, que a gente se desliga da vida presente, da vida de contato, da vida de relacionamento. E isso é muito preocupante, muito, e é muito grave para a alma. Transtornos dissociativos, antigamente chamados de histeria de conversão. Os transtornos dissociativos são aqueles em que o paciente parece perder parcial ou totalmente o controle entre suas funções de memória, senso-percepção, ideia de si mesmo e movimentos corporais. Para que um transtorno seja considerado dissociativo, é necessário que se comprove a ausência de uma causa física para o problema, além de geralmente se perceber alguma relação com um evento traumático. Então, é uma espécie de fuga, não é? A memória, as lembranças que a pessoa quer apagar. E um cuidado que se tem com pessoas assim é não tocar em temas, em lembranças-chave que tragam para ela sofrimento. É preciso primeiro libertando ela aos poucos. E aí, tudo isso aqui, diagnosticar quem sofre cada transtorno desse. Como lidar e como medicar, somente o médico. Nenhum de nós aqui, se não for dessa área, dessa especialidade, não está nem preparado para estar dando conselho, ter muito cuidado com conselhos que se vai dar às pessoas que estão sofrendo de transtornos, né, ou de problemas de saúde mental. Os transtornos somatoformes são pacientes com esse tipo de transtorno, são aqueles que vão repetidamente à clínica geral, com queixas de problemas físicos que não são identificados como de causa orgânica, o que não lhes satisfaz, fazendo com que solicitem continuamente novas investigações, às vezes mudando de um médico para outro. Geralmente, resistem a um encaminhamento para o setor de saúde mental ou se sentem até ofendidos. Se a gente diz, você precisa de um psiquiatra. Está me chamando de doido, né? Porque, infelizmente, ocorreu esse preconceito com um profissional que hoje, nos tempos, né, na nossa vida, são fundamentais para a saúde mental. E quando alguém precisa que a gente fala sobre isso, ele se sente ofendido. Como a gente quebrar isso? Como a gente conseguir trazer essa pessoa para um tratamento? A gente relembra aqui a questão do alcoólatra, não é? Que a gente diz, você está bebendo demais. Ele disse, ainda não bebi tudo. Então, é uma resistência muito parecida às pessoas que têm problemas de saúde mental, elas resistem muito, como o viciado em drogas, como o alcoólatra, a pessoa que fuma, qualquer pessoa que tem qualquer vício. Se você ataca ele frontalmente, na prática, o que é que ele vai fazer? Ele sai de perto de você. Ele não quer nem lhe ouvir. Pode até desenvolver uma raiva, um ódio por você. Aí uma pessoa doente, com um transtorno, se um parente que está mais próximo dele no dia a dia não souber lidar com isso, como é que ele vai reagir? Se aquela pessoa que está no dia a dia dele é a maior acusadora da doença dele. Em 1989, um deputado, se não me engano foi doutor Paulo Delgado o nome dele, entrou com um projeto de lei para fechar os manicômios judiciários, as colônias de loucos, essa coisa. Aqui tem até o Juliano Moreira, não é? E ele entrou com esse projeto exatamente para recuperar a condição de humanização dos chamados doentes mentais. E foi muito criticado na época, porque naquele tempo os advogados usavam a doença mental para diminuir a pena. Não, ele é louco, não pode ser preso.
Aí a pessoa não ia para a cadeia, mas ia para o manicômio judiciário. E quando chegava lá, ele se perguntava, né? Será que não era melhor ter ido para a cadeia? Porque no manicômio era choque, remédio dopado o dia todo, dentro de uma cela imunda. Então, aquilo era uma loucura. Lembra, pior do que os leprosários, que também era um processo de segregação das pessoas. Os manicômios também eram assim. Então, aquele projeto inicial não passou, mas em 2001 surgiu uma lei que revogou todas aquelas práticas antigas e se voltou a tratar, humanizar a questão do doente mental, sem falar nos parentes que queriam ficar com as riquezas de uma pessoa, dizia que ele estava louco, internava e ficava como curador dele e ficava com todo o patrimônio, né? Imobilizava a pessoa num manicômio daquele, tinha toda sorte de corrupção, não é? Das autoridades e de tudo o que acontecia naquele tempo, porque nunca se via pobre tendo curador e tanto cuidado para ser chamado de louco. Mas os milionários e os parentes que iam dividir fortunas e heranças eram colocados assim. Teve muitos casos dessa natureza. Até em filme hoje retratam isso. Graças a Deus aquela etapa passou. Hoje a gente tem ainda sequelas daquele tempo antigo, porque muda a lei, mas não muda a cabeça das pessoas, né? E o profissional da área de saúde mental ainda não está devidamente habilitado pelo poder público para exercer essa profissão com toda a complexidade que ela exige. E quando a gente soma isso tudo, a obsessão dos espíritos, a ação dos espíritos sobre as pessoas, aí fica ainda mais complexo. Um dos mais graves é o transtorno hipocondríaco de difícil tratamento, né? O hipocondríaco é aquela pessoa que vive atrás de todo tipo de remédio, né? E quando você está colocando um colírio perto dele, ele diz, bota uma gotinha aqui. A necessidade de estar tomando um remédio é uma condição grande e forte. Agora, isso aqui às vezes a gente brinca até dentro de casa, você está ficando hipocondríaco. Não tem nada a ver, não. A gente nem tem ideia da gravidade do que é ser hipocondríaco. A gente brinca, mas quando a pessoa está realmente doente, é outra situação, bem mais grave. E aí não é hora de brincar, quando a gente percebe que é doença mesmo, né? A gente brinca quando vê que a pessoa está saudável, porque ela sabe separar as coisas. Normalmente chamados de esquizofrenia, esse é um dos tipos mais graves de transtornos mentais. É também o que mais frequentemente as pessoas identificam como loucura, pois escapa mais claramente à nossa ideia de normalidade. O indivíduo com transtorno esquizofrênico está com suas funções perceptivas alteradas, vê, ouve e sente coisas que não são reais e que a gente chama de alucinações. O indivíduo apresenta também atividade psicomotora anormal, como ficar se balançando, fazendo movimentos estranhos ou permanecer totalmente imóvel. Então, esse é uma sintomatologia externa, não é? Para fazer um diagnóstico, só o profissional médico especializado nessa área. Quando a gente termina essa abordagem bem básica, bem simples, só para a gente ter uma ideia, não é? Nem todo mundo cuidou um dia de olhar isso, de ver pelo menos o conceito, ou cuidou de comparar isso com o que a gente tem a respeito do assunto na temática espírita. Por aí a gente tem uma ideia, tratar isso com mais seriedade. Quando a gente perceber que tem algum parente com problema de transtorno mental, a gente encaminhar com o cuidado devido, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, para que tenha chance de sucesso. Se você perder esse amor e esse respeito pela pessoa que vive dentro da sua casa, seu vizinho ou um parente próximo, e ele perder esse amor e esse respeito por você, nem ele, nem você terão mais chance. Então é importante conquistar o afeto, porque pior para a cura dele é ele criar ódio por você. O que não é difícil quando a gente vê a condição das pessoas quando ficam doentes. Aqui nós vamos passar um vídeo que vai reunir, através da fala do Dr. Paulo César Frutuoso, A Cura do Espírito, onde ele faz uma abordagem de um caso, a responsabilidade pelo estudo do caso, é claro, é dele, em que ele narra uma situação que envolve vida passada e presente, como uma situação do passado, ela interferiu no planejamento reencarnatório seguinte.
Olha, eu gostaria de transmitir as minhas convicções pessoais a todos que estivessem me ouvindo. Eu estava, certa vez, numa reunião em que entrou uma jovem de 33 anos, completamente deformada, numa cadeira de rodas que era empurrada pela mãe. A mãe tranquila, conformada. Muito bem, aquele quadro me chocou um pouco. Estava nesse dia os enfermos do Lar de Frei Luiz, instituição ao qual eu pertenço, sendo atendidos pelo médico alemão Frederic von Stein, super incorporado no médium Gilberto Arruda. Entenda a superincorporação como um processo superior à incorporação. Pode ser chamado de outra forma, encarnação mediúnica. O espírito toma conta completa do aparelho físico mediúnico. Muito bem. E quando essa menina entrou na cadeira de rodas, empurrada pela mãe, o Frederic, próximo de mim, fez o seguinte comentário. Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O grupo de Frei Luiz é oriundo da Inquisição. E aí eu perguntei, Frederico, o que nós fazíamos? Essa jovem era uma das nossas auxiliares no manuseio dos instrumentos de tortura inquisitoriais. Aí eu me aproximei da mãe da menina e perguntei, minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? E ela respondeu, a minha filha tem uma doença muito rara, chamada Síndrome de Larsen. Muito bem, eu anotei. E cheguei em casa e fui estudar o que era a Síndrome de Larsen. Muito bem. Em 1954, um ortopedista cirurgião chamado Joseph Larsen estudou essa doença. Ela é uma doença genética, hereditária, que acomete um único gene. E aí ele gera uma proteína errada. Todo gene produz ou programa uma ou mais proteínas. A proteína que esse gene produz, ela entra exatamente na confecção da organização das articulações no embrião. Quando esse gene está defeituoso, e a proteína evidentemente também, porque é gerada por ele, as articulações do embrião ficam anormais. E o que acontece com ela? Se soltam, luxam, sofrem desarticulações espontâneas, sem trauma, ainda na vida intrauterina e que se prolonga pela vida pós-uterina. É uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Muito bem. Deslocamentos das juntas articulares. E aí eu dei mais um passo nesse estudo que eu estava fazendo. Eu fui estudar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Com a roda em que eles colocavam o indivíduo numa roda e puxavam os pés para cá e a mão para lá. O estralabo e vários outros. E fiquei estarrecido em perceber que as lesões causadas pelos instrumentos de tortura inquisitoriais eram exatamente iguais às causadas pela síndrome de Larsen. Então, mais uma vez, é um detalhe, em mais de 40 anos, ficou comprovado a mim que aquilo tudo que nós fazemos e que prejudicou o próximo ou prejudicou a natureza do planeta em que você vive, fica gravada no tal perispírito envoltório fluídico do espírito, chamado pelo Sheldrake de campos morfogenéticos. Muito bem. A deformação pode ser mais ou menos profunda. E de acordo com esse aprofundamento, com essa deformidade causada pelo seu ato, pelas suas palavras e até pelo seu pensamento,
Só há uma forma de você corrigir o envoltório eterno do ser espiritual, que é você. É você habitando um novo corpo físico, e nesse corpo físico as deformações corrigem o teu perispírito. Nesse raciocínio, os médicos dos outros planos, ao longo de 40 anos com eles convivendo, inclusive materializados pelos fenômenos de ectoplasmia, me disseram que os tumores são aspiradores das impurezas do espírito. E aí você encontra uma explicação do porquê de determinados tumores de alta malignidade surgirem até em fetos, em crianças que não nasceram. Como essas impurezas foram parar no espírito, se a criança nem nasceu? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Que essas impurezas foram parar no espírito em vidas passadas, que grande parte das religiões não aceita. Então, mais uma vez, eu acho que a solução para a humanidade está na compreensão desses fenômenos com a comprovação científica dessas veracidades. Vejam só, um caso de experiência de tortura praticada em vidas passadas que sugerem se repetir-se na vida presente como um resgate. Ficam lá registrados espiritualmente, perispiritualmente. Às vezes o próprio espírito quer resgatar o seu débito dizendo: eu quero passar pelas dificuldades que eu impus a alguém. Sofrer a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Há casos que espíritos escolhem esse tipo de prova. Foi escolha, nesse caso aí, do espírito do reencarnante passar por essa prova ou expiação? Pode ter sido. Mas, doutor Frutuoso, ele também sugere que aquilo estava impregnado no perispírito dela, que fazendo os outros sofrerem, ela própria, pelo remorso, trouxe aquele problema para o seu corpo espiritual e, ao reencarnar, transmitiu ao corpo essas impressões onde se instalaram aqueles problemas que ela vivenciou ao longo da vida. Uma coisa que ele chama a atenção é que o corpo, a reencarnação, ela cura problemas de ordem perispiritual, porque na formação do feto, a mãe vai organizando de novo a forma perispiritual. O próprio renascer traz a organização perispiritual ao seu formato biológico. Então, pela reencarnação, curam-se problemas de outras vidas, inclusive de deformações perispirituais. Sobre a superincorporação que ele falou, é um tema que a gente pode estudar, nada consolidado. Ele aborda aí de uma forma como se o espírito tomasse conta do médium completamente, o que a gente sabe que não é possível um espírito ocupar o corpo de uma pessoa reencarnada, mas é possível haver um predomínio de um espírito incorporando-se a um médium, e o médium, espontaneamente, abre mão do domínio da vontade do seu corpo por confiança ao espírito que está se manifestando. Então, ele entrega-se mais facilmente e há um predomínio do espírito. Então, a gente relembrando aqui como saber se uma doença é do corpo ou da alma. Nesse depoimento, a gente vê como é complexo, porque pode ser uma prova imposta a um espírito reencarnante por um mal que ele tenha feito a outrem, não é? Aí Emmanuel, fantasticamente, no livro Leis de Amor, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier, ele diz: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonia do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha só. Ficou mais complicado, não ficou? A doença da alma, ela decorre da ação pessoal do espírito através da mente, o que ele pensa e o que ele sente. A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. A mente morre com o corpo ou ela segue o espírito após o desencarne? O problema está aí, né? A gente se a mente morresse, se de fato o materialismo estivesse certo e morresse tudo com o corpo, mas acontece que o problema e a solução não estão no corpo, mas na alma, no espírito, na mente. E sobre o perispírito, diz ainda
Emmanuel, no mesmo livro, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Lembram do depoimento que a pessoa trazia no perispírito? Pelo remorso, ele somatizou no perispírito os problemas das torturas impostas às suas vítimas. Pensamento plasmou a doença pelo remorso no perispírito. Também pelo remorso, muitas almas, ao desencarnarem, entram num estado de monoideísmo, de uma ideia fixa, e pelo remorso e arrependimento, elas têm a segunda morte, que é a perda do perispírito. E tomam formas ovoides no mundo espiritual, porque não conseguem, o pensamento deles não consegue organizar o perispírito. Então, tudo isso, pelo processo de reencarnação e de tratamentos específicos, esses espíritos recuperam a organização das ideias e isso, automaticamente, pela reencarnação, vai reconstruindo o perispírito. Não é raro casos de natimortos, né? Que o espírito não tem condições de formar nenhum feto, e então ele já nasce morto. Então, ele não consegue reencarnar. E outros casos que são narrados. O passado e o presente. Diz André Luiz, não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. O corpo, ele recebe tudo isso, mas quem está fazendo isso é o espírito. O excesso é cometido pelo espírito. As viciações são praticadas pelo espírito. O corpo só recebe a carga pesada das escolhas que o espírito faz, que a gente faz. Como recebe também as cargas boas das coisas boas que a gente pensa e faz. Essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. Aí remonta ao caso da menina da cadeira de rodas, não é? E André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Finalmente, orai e vigiai, não é? Porque qualquer grande perturbação interior, como desânimo, paixões, ódio, vingança, desespero, revolta e tudo mais dessa ordem, pode imobilizar-nos por tempo indefinido quando nos afastamos do progresso contínuo com a prática do bem, nos domínios da mediunidade, Chico Xavier e André Luiz. O remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade de consciência. Olha só, o remorso é aquele momento que chega ao arrependimento. O sofrimento vem depois como terapia de Deus destinada a erradicá-la, porque o remorso destrói as fibras sutis do nosso perispírito, da nossa mente, e nos enfraquece em casos de depressão, tristeza e morte. Mas o Espiritismo recomenda a dor ou o amor para curar as doenças da alma? O amor. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que maravilha, né? Jesus diz, o que fizerdes a um pequenino, a um desses pequeninos, é a mim mesmo que fazes, né? E que o bem que a gente faz é multiplicado por 100. Então, quando a gente se dispõe a fazer a alegria do outro, como lembrava Chico Xavier, a gente começa a curar a nossa alma. Lembre-se disso quando cuidar de sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, do seu vizinho, do seu colega de trabalho. Quanto mais cuidar e amar, mais alegria a gente pode ter. Que Deus nos abençoe.